Nossos milhares, quiçá, milhões de fãs, mas o conteúdo do Universo Repac teve o seu terceiro capítulo neste domingo, com mais uma vitória do Paysandu. E neste conteúdo eu vou fazer um react do treinador Marcelo Cabo. Já vou antecipando que eu estarei vendo e tendo reações genuínas, porque eu estarei vendo pela primeira vez. Beleza? Já sabes como é, mas eu te peço, eu te chamo. Vem com nós, papi! Vamos lá, nação. Tá aqui o homem, vai falar, mas antes eu vou pedir. Te inscreve, te torna membro, deixa o like nesse vídeo, compartilha com geral. Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela... Enfim, Bet Nacional, nosso patrocinador de garbo e elegância, também patrocina o Clube do Remo. O link está na descrição. Vai lá, profetiza com fé e com responsabilidade. Está aqui embaixo. E a nossa grande apoiadora, fegol.com.br. Eu estou com a minha camisa do Leeds United. Você vai, link na descrição também. Use o cupom ENOS10, que você vai ter 10% de desconto em qualquer produto que esteja no site da Fegol. Beleza? Então vamos ver o que disse Marcelo Cabo, que está sob pressão, e você que diminui a importância de um clássico, é só você ver o que aconteceu de um lado e de outro nos últimos 15 dias. Clássico é clássico, Repá é foda, Marcelo Cabo. Do técnico Marcelo Cabo, 2 perguntas por cada veículo, começando as perguntas com o Paulo Castirrado, da Rádio Clube. Que surpresa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os companheiros aqui. Marcelo, 2 jogos seguidos, 2 derrotas. O Remo sai da Copa Verde. Na segunda derrota, o Remo perde a invencibilidade no Parazão. Queria que você me respondesse por que, Marcelo, essa queda de rendimento o Remo está tendo na presente tempo. Rapaz, é verdade, né? Teve isso também. O Remo perdeu a invencibilidade, perdeu os 100%. Rapaz, é verdade. Temporada que começou muito bem e, de repente, a coisa não está dando certo. Boa noite, Castirrado, boa noite a todos. Eu não acredito em queda de rendimento, queda de resultados. Se a gente for contextualizar o jogo de hoje, a gente pode analisar o resultado e a performance. Então, bora lá, Marcelo. Eu acho que até a expulsão, a gente estava fazendo um bom jogo. Já está errado. Já está errado. Com todo o respeito que você merece pela sua capacidade, não estava fazendo um bom jogo. E isso é o mais preocupante. Mas não estava fazendo um bom jogo mesmo. Não estava. Agora, bora ver, ele se baseia em quê para dizer que não estava fazendo bom jogo? Óbvio, é a minha opinião. Eu estava no estádio e estava vendo o jogo. Não tinha bom jogo. Ou a régua do Marcelo diminuiu. Com boas ações, com boas oportunidades. Aí depois da expulsão, a gente vai no intervalo, repagina a equipe. E aí a gente toma um gol de bola parada. Rapidinho. Que oportunidade, irmão? Qual foi as oportunidades que o Remo teve para te dar essa... Eu lembro no primeiro tempo o quê? O lance do gol, impedimento que pode ter sido ou não, não. A falta do Fernando Gabriel, aí só tem Paysandu, pai. Entendeu? E aí o Paysandu faz 1-0. Se você analisar todo o segundo tempo, as melhores chances foi do Remo, mesmo com 1 a menos. Peraí, vou até aparecer aqui. Vamos lá. Eu não sei que jogo o Cabo viu, cara. Que jogo o Cabo viu? Que melhores chances foi do Remo? Qual foi a chance do Remo no segundo tempo? Diz aí. Os escanteios, uma sequência de escanteio mal batido pelo Leonan, que aí um deles foi fechado. É só você ver os lances do Paysandu. Aquele chute, né, que o Vinícius defende, outro que tem uma jogada no rebote, o Vinícius defende de novo.
O Paysandu, com 1 a mais, não dominou o Remo, e eu fiz o react do Márcio, ele mesmo fala isso. Mas dizer que o Remo teve as melhores chances... Ah, mas desculpa, espero que isso seja um papo para fora. Que lá dentro, se estiver achando isso mesmo, que o Remo fez um bom jogo, e que se no segundo tempo, mesmo com 1 a mais, o Remo teve as melhores chances. E outra, você que está vendo, quais chances? Que chances? Que eu não lembro. Eu posso estar equivocado, eu não lembro, bota aí, tá? E outra, eu acho que o Marcelo sempre tem, a maioria das vezes, uma leitura muito boa do jogo. Até agora, espero, mais uma vez, em prol do bem do torcedor remista, que ele tenha feito isso para fora. Bora ver. Eu estou vendo junto com vocês, tá? Eu não vi nada. Na minha visão, teve o gol, depois o Vinícius fez 2 defesas, um pouco de transição da equipe deles, e a gente mesmo com -1, criamos um mecanismo ali de 4-3-2, num bloco médio alto, chegamos até o momento do segundo tempo pressionar o Paysandu, criamos boas oportunidades, mas infelizmente não traduzimos em gols. Então, uma coisa é você analisar os resultados, que realmente não são... Quais? O Marcelo tem que entender o seguinte: em 3 repares, na derrota da Copa Verde, do 2 a 1, o Remo criou. Perfeito. O Remo criou. Se você colocar junto com o gol, talvez 5 oportunidades. No primeiro, não. Nesse, não. Não criou. Não. Muito pelas escolhas de Marcelo Cabo. Quando ele acertava, escolhas dele. Quando ele se equivoca, escolhas dele. Você vem de 2 derrotas, de 2 clássicos, não está bom. Dizer que está bom, não está bom. Mas se a gente analisar o que a equipe houve de performance hoje, o que a equipe houve de entrega, principalmente depois da expulsão no segundo tempo, a gente com 1 a menos, você com 1 a menos consegue igualar o jogo num clássico e criar boas oportunidades, é porque a performance não foi tão abaixo. Então a gente tem que... Vamos lá, tentar aqui dar minha opinião. Inclusive, acho isso, mas não teve chance. Esquece, isso é papo furado. Acho que do Remo, até com o Paysandu, se sentiu mais confortável com o Remo com o jogo de 11 para 11. Com um a mais mesmo, e quem não viu, veja o que o Márcio fala, o Paysandu não conseguiu dominar e tal. Mas, mais uma vez, cara, o Remo teve um domínio. É óbvio que o Bicolor tem que ficar preocupado, e tal. Mas, assim, o meio de campo do Remo foi nulo. Não, nada. As pontas são ruins, Paulo. Como diz o meu amigo Murilo Jatene. São ofensivamente. Mas tu não tem jogada aberta, tu tem que tentar de outro jeito. O show é o show. Tá ali. O Gringo, muito mal. Galdesani, Maria. Mas o Galdesani e o Lucas têm a prerrogativa do primeiro jogo. Agora, você pode comparar o primeiro jogo deles com o primeiro jogo do outro lado. Também dá. Mas, enfim, é só para... separar a análise de resultado e a análise de performance. Análise de resultado ruim. Sempre perder um clássico é muito ruim. Mas a performance da equipe não foi tão ruim, porque a gente conseguiu, mesmo com -1, fazer um jogo equilibrado. Fomos corajosos, ousados, buscamos o gol a todo momento. Infelizmente, não conseguimos empatar a partida. Eu queria que depois você falasse a opção pelo Raí, que realmente vem jogando com você, e você colocando ele de cara. Agora, para reanimar esse grupo, fazer o quê, Cabo? Mudar algumas peças, sistema tático, alguma coisa? Quarta-feira já tem um jogo que também é um jogo muito difícil, que é contra a equipe do Corinthians. Os tickets, Léo Paulo, os tickets... Já agoniado, visivelmente, né? Impressionante. Conversou no vestiário, nós temos uma Copa do Brasil na quarta-feira. Hoje a gente perdeu 100% de aproveitamento na competição, mas nós temos aí uma quarta de finais no próximo sábado. Então, a gente tem que ter convicção no que a gente vem trabalhando, a gente tem convicção na rota que a gente criou, o planejamento, a gente não pode perder essa convicção.
A gente sabe que a gente vem de 2 resultados adversos em 2 clássicos, mas a gente tem que ter convicção, tem que ter personalidade nessa hora. Perfeito. Por isso que a análise correta do que aconteceu é importante, porque para mim vai ter live, você já deve ter visto a live, vão estar abrindo a live daqui a pouco. Para mim parece que o Remo não aprendeu nada ou não, sabe, visualmente parece que nada mudou do jogo. Quando eu digo mudou, é de postura, tá? Eu já falei isso, vocês já viram. Tanto para o Remo quanto para o Paysandu, não é o extremo que vai resolver. Nem desdenhar de mais uma derrota, nem exacerbar que está tudo errado. Vai ter, né, os arautos. E nem no Paysandu. E o Márcio deixou isso claro. Eu espero, mais uma vez, que isso seja discurso para fora. De entender que o caminho que a gente está trilhando é um caminho que nos trouxe até aqui. Então, a gente já conversou. Quarta-feira nós temos o Corinthians. E a partir de amanhã virar página e já pensar na Copa do Brasil. A pergunta do A opção pelo Raí foi que a gente tem nós vamos jogar 4 jogos em 9 dias. Então, a gente precisa analisar também o comportamento individual de cada atleta, comportamento coletivo, fisiológico, para que a gente tenha uma equipe sustentável nas 4 partidas. O Raí entrou muito bem no último clássico, e aí eu optei para ele iniciar o jogo de hoje e guardar o Leonan para o segundo tempo, como a gente utilizou. A pergunta do Nix, do GE. Globo. Filho de Nick. Boa noite, Marcelo. O Clássico teve ali nos 3 jogos 3 expulsões do Remo, né? Tu acha que isso pode afetar, ou o que tem sido conversado no vestiário, que pode melhorar essa questão até mental para não ter essas expulsões atual Boa pergunta. Da partida? A gente sempre precisa melhorar, né? Quando a gente vem de resultado adverso, como a gente veio hoje, claro que as questões são levantadas. A gente também tem que analisar todo o contexto e entender o que a gente pode modificar, seja peças, seja esquema tático, seja a questão mental da equipe. Né? A gente não tinha. Agora sim, ele já deixou, pelo menos eu entendi, subentendido que haverá, né, situações a serem repensadas, mudanças. Vivido ainda na temporada 2 derrotas consecutivas, principalmente num clássico, a gente sabe que isso pesa, mas a gente tem que estar convicto no que a gente tem planejado e tem criado. A minha preocupação hoje é se a minha equipe não tivesse jogado bem. Não jogou bem, cara. Que nem falei anteriormente, a gente tem que entender o que é resultado, o que é performance. A gente conseguiu fazer um jogo de igual para igual com -1 todo o segundo tempo. Então, os jogadores se doaram, houve entrega, a gente teve coragem de terminar o jogo com 3 atacantes, né, até se expondo, deixando a nossa primeira linha mano a mano, para que a gente pudesse buscar um empate. Infelizmente, não. Virar a página de competição a partir de amanhã e pensar na Copa do Brasil, porque a gente atingiu essa 3ª fase da Copa do Brasil com bastante mérito. O Remo consegue criar, como tu mesmo disseste ali, acho que na Copa Verde foi até melhor no jogo, criou mais chances, mas acabou não matando, né, a partida. Te preocupa essa questão de realmente não conseguir fazer gol? Hoje teve uma chance também ali de frente contra o Thiago Coelho, mas não conseguiram fazer. Te preocupa isso ou não? Espera aí, bora ver. Ele vai falar quais são as grandes chances. Espera aí, porque isso é importante. Algumas chances durante o jogo. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais o acabamento, o último terço ali. Vamos lá. Aqui eu vou discordar da maioria, né? Nossa, Paulo, que surpresa. Você vai discordar? Uou. Nossa, surpreendente você discordando. Vamos lá. Primeiro, assim, eu vou me basear em números e no que eu vi, tá? Eu acho... o Remo tem que matar jogo. O Remo tem que matar jogo. Perfeito. Você mata jogo para isso virar uma reclamação quando você cria absurdamente e perde. Muito treinador até fala, pô, mas a gente está criando, é o mais difícil e tal. Vamos lá. 3 repás. 3 repás. Qual foi o repá que o Remo criou ao ponto de dizer perdemos, não matamos e tal? O jogo que todo mundo diz que não entendeu o jogo, que não entendeu que era repá, que deixou de jogar, que é o segundo. Ontem e no primeiro, eu acho que o Nixon deve estar dizendo sobre a chance do Diego Tavares, que é uma bola esticada que ele tenta dar, né, o toque, e o Thiago já está chegando abafando. Beleza, é uma chance no gol perdido. O Remo precisa entender que controlar o jogo, e a gente já falou aqui que às vezes o controle do Remo flerta com a displicência, não necessariamente o controle do jogo
gera muita chance de gol. No primeiro jogo e neste jogo, o Remo não gerou tantas chances de gol para se dizer que teve oportunidade de matar e não matou. Se você olhar esse jogo, a bola mal chegava no Muriqui, numa enfiada, e o Muriqui não conseguiu matar também, mas ok. Eu concordo com a maioria, até porque matar jogo, todo mundo tem que matar jogo. Quanto menos chances tu tiver, menos possibilidade, então tu tem que ser letal, né? Se tu for letal, criando muita chance, tu vai fazer muito gol. Mas o Remo precisa, o Marcelo, na minha humilde opinião, ver o meio de campo, ou criar outras coisas para o Remo ter chances de gol. Paulo, as pontas não estão legais. Então, é o meio, só vai depender do Pablo? Tu não trouxeste o Galdesani e o Álvaro para poder ter essas opções? Porque o meio de campo do Remo ontem foi triste, nulo, nada. Os pontas, o Diego, eu até estava conversando comigo, o problema é que o Pedro Vitor, ele acha que ele é melhor do que ele é, né? E ele não é. E eu espero que o Marcelo não ache também. Muda o esquema, joga com 2, sei lá, mais um no meio, sabe? Joga com o Muriqui, sabe jogar como segundo atacante, com 2 atacantes? Tenta. No jogo contra o Corinthians, enfim, isso a gente vai falar. Era só isso. Para mim, o Remo não cria tanto para ter a pecha de time que não mata. Entendeu? Na minha opinião, é isso. O Remo cria menos do que o controle de jogo poderia fazer. Minha opinião. É um jeito do Marcelo, mas não pode entrar nessa. Não, a gente teve várias... Neste jogo, não teve. No jogo do 2-1, teve e perdeu. Jean, é isso. O próprio Muriqui, o Pablo. Há um problema na criação. Não pode perder de vista o controle, é importante, e ajustar a parte de criação, ter esse controle e gerar mais jogo, gerar mais chances. Pode isso ter a ver com os pontas, pode também ter a ver com o meio ou com ambos. Ali, o penúltimo passe, a finalização, a gente pede mais um clássico com gol de bola parada, um escanteio, um rebote, aonde... Porra, boa lembrança, meu caro Marcelo Cabo. Falar isso como se mais uma... Eu falo a bola parada, que é a jogada do Paysandu, que é a jogada do Paysandu. Aí, mas perdeu mais um jogo de bola parada. Exatamente. 3 gols do Paysandu, do rival, 3 gols de bola parada, o segundo de rebote. Né? Estou falando de frente, né? Fernando Gabriel e Vinícius Leite. E se você vir os melhores momentos, desde antes da batida de escanteio, os 2 já estavam livres. Vinícius Leite e mais um que está mais para o meio. Isso é mérito do Paysandu e total demérito do Remo, cara. Se está falando como se isso fosse sabido, por que não evita? Né? Desculpa, mas é a verdade. Ela dói. A gente se desorganizou, aquilo estava treinado, né, a gente treinou para todas as variações e circunstâncias que o Paysandu pudesse trazer ao jogo de bola parada, então houve um déficit de atenção ali na hora do escanteio e a gente não corrigiu ali o rebote, acabamos tomando mais um gol de... Teve um puta déficit, revejam o lance, o Vinícius está livre, tanto que é o Lucas que sai correndo, mano, ele sai correndo, ele mata... Deixa a bola para e dá-lhe um chutaço. De rebote, de escanteio. Então é trabalhar, corrigir e saber que a gente tem uma equipe coesa, uma equipe comprometida, né? As minhas convicções nos meus jogadores, ela não muda por causa do resultado adverso. A minha convicção no planejamento não muda. Claro, eu como treinador, eu tenho que analisar todo o contexto. Agora, que a gente falou anteriormente, a gente muda a peça, a gente pode mudar o esquema tático, mas o que a gente tem muita convicção no trabalho que nos trouxe até aqui. Esse ponto aí está certíssimo. A pergunta do Mataus, do Grupo Liberal. A dupla dinâmica. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Como tu bem falaste, no segundo tempo o Remo veio ali com uma formação diferente, com 4-3-2, e depois tu colocaste o Fabinho para jogar junto com o Muriqui, né? Qual foi a sua ideia nesse momento? Era pressionar a saída de bola do Paysandu, jogar a bola na área? E por que o Muriqui ele continuou no jogo, sendo que ele estava... Dá pra gente ver que ele estava se desgastando bastante ali.
A gente voltou para o segundo tempo, né, fazendo um 4-3-2. O jogo ainda estava 0-0, né, que a gente pudesse ter uma distribuição de uma marcação zona com a linha de 4 e o balanço dos 3 médios, né, do primeiro volante dos 2 médios. E assim, claro que você muda uma situação no intervalo, ele demora ali talvez 5, 10 minutos para ele encaixar. Infelizmente foi o momento que a gente tomou o gol. Né? Eu tenho certeza que se esse gol demorasse um pouco mais, a gente ia ter mais oportunidades, né? Porque provavelmente o Paysandu ia buscar o gol, ia se atirar, ia gerar mais espaço para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente pensou no intervalo. Mas mesmo depois do gol, a gente conseguiu se encaixar bem. Coloquei o Fabinho, primeiro eu coloquei o Muriqui com o Diego, para que a gente pudesse ter 2 jogadores de boa transição, né? E depois eu botei o Fabinho, que eu já era 20 do segundo tempo, a gente precisava ter um homem com maior presença de área, né? E o Muriqui transitando ali, caindo pelo lado. E aí evoluiu. Eu não acho erro essa eu não acho erro do Marcelo, não. E uma das coisas que ele deve falar, que olhando, eu achei um erro, que foi botar o Ronald pela direita, vendo e reagindo ao Márcio, ele fala que o Igor se desgastou muito. Então, acho que o Marcelo percebeu isso e tentou. O que demonstra que Jean Silva perdeu moral, né? Porque poderia ser muito bem ele ali, que joga pela direita mais do que o moleque. Sim? Não? Eu até que as alterações, todos que entraram bem, né? Eu acho que até as estreias também foram boas. O Galdesani estava bem no jogo. A opção de tirar o Galdesani foi porque ele já não atua há muito tempo e provavelmente eu teria que tirá-lo durante o segundo tempo. E o Lucas fez uma boa estreia, com muita personalidade, com menos um, buscando o jogo. Então, assim, quando você tem uma derrota dessa num clássico, você também tira coisas boas dessa derrota. Então, assim, a gente tem coisas também positivas para tirar dessa derrota. Então, assim, canalizar essas coisas positivas, corrigir aquilo que precisa ser corrigido para a gente dar sequência ao trabalho. O Galdesani, hoje ele jogou na posição do Pablo, né? Mas tu enxergas ele como substituto para o Pablo ou tu pensas ele como jogador para um contexto diferente ou até mesmo disputar a posição com o Shoa? Não, ele não é primeiro volante. É médio. Pensei que iam perguntar porque o Álvaro não foi relacionado. Não sei se já disseram até agora, eu realmente não sei. A gente termina a fase de grupo em primeiro colocado. Né? Então, assim, a gente perdeu um clássico, perdeu 100%, mas a gente vai para uma quarta de final como primeiro colocado da fase de grupo. Então, a gente não pode esquecer todo o trabalho que a gente nos trouxe até aqui. Obrigado. Vamos lá. Bem, meio que eu já falei tudo que eu achava durante o papo. Eu acho que o Cabo... Espero que o Cabo não ache realmente isso, que o Remo fez um bom jogo. O Remo não fez. Paulo, mas o Paysandu também não foi dominante com a mais como deveria. Não foi. O Márcio fala isso, os erros e por que não funcionou. Mas isso não pode ser o parâmetro, gente. Isso não pode ser o parâmetro. Acho que o Cabo errou em algumas escolhas. Entendo do Galdesani, mas não concordo. Entendo a do Ronald por ali pela direita, mas não concordo, e principalmente que o Remo teve chances. E se eu tiver errado, você bote aqui, porque eu não lembro dessas chances claras de gol, entendeu? Então, assim, sobre controle, criação, letalidade, ter que matar, a gente já falou no decorrer do vídeo. Então, assim, realmente terminou em primeiro, mas são 2 derrotas e 2 derrotas por rival. Uma delas, tudo bem, se não tivesse perdido na quarta, poderia valer muito pouco? Poderia. Mas perdeu na quarta, e perder na quarta quer dizer que perdeu uma final, né? A ida para uma final. Então, mano, perder 2 vezes para o seu rival em sequência, 2 dos 3 jogos, acontece. Esse time tem muito potencial. O Cabo é um excelente treinador, sabe o que fazer, mas há que pensar em ajustes. Esse time foi bem
esse time não foi bem. É isso. O que tu achas? E vou dar uma dica. Para você fazer o contraponto das análises, assiste o treinador do teu rival, entendeu? E se tu é bicolor e tá vendo primeiro o do Cabo, vai lá ver também. Tem os 2 reacts aqui. Tamo junto? É nóis. Beijo. Tchau.